legal e mostrar que a Disney resolveu pisar no freio, cancelar um investimento de $1 bilhão, que era de uma transferência de uma parte da empresa da Califórnia para a Flórida. Tudo isso porque eles estão em disputa, claro, com o governador Ron DeSantis. Bom, em primeiro lugar, isso mostra que a Disney vem tomando muitas decisões importantes para o grupo, que não são decisões econômicas, o que não miram nos melhores interesses dos acionistas. E o capitalismo todo é feito à base disso. Os shareholders. Não vamos acreditar na turma do Klaus Schwab, que estava lá com Alckmin, o globalista da aliança PT Globalistas, né, o representante da elite globalista. Não vamos acreditar nessa turma quando eles dizem que o que importa são os stakeholders, né? O que importa é o shareholder no capitalismo. As pessoas abrem uma empresa, vão trazendo sócio, fazem um IPO, se a empresa der certo, cresce, precisa de dinheiro, e ela está ali para maximizar o retorno desses acionistas. Isso não é desumano, isso não é ilegítimo, e ela não tem que olhar o interesse de toda a comunidade acima do interesse dos acionistas, porque senão ela não seria uma empresa voltada para o lucro, ela seria uma ONG, como tantas existem por aí, e muitas são picaretagem pura. Então, a Disney vem agindo à revelia dos interesses dos acionistas. É ruim para a Flórida perder um investimento desse? $1 bilhão, é dinheiro, gera emprego, mas não vamos aceitar essa chantagem. Para vir para cá, então tem que deixar a empresa doutrinar, ajudar na campanha de doutrinação das escolas de crianças de 5 anos de colégio público sobre coisa trans. Não podemos aceitar isso. Então, só queria mostrar como a Disney anda realmente desvirtuando o legado de Walt Disney, esse sim, um grande empreendedor. Outra empresa que resolveu lacrar de vez foi a Adidas, aquela que fabrica até a jaqueta de esporte que o então decrépito ditador comunista Fidel Castro adorava usar, para tentar simular jovialidade, energia, né? E eis que a Adidas resolveu que para vender roupa de mulher, o adequado agora é usar um manequim homem. Até porque mulher, à exceção de algumas muito, muito esquisitas, ou se tiver num período e não for apenas um escorrimento de sangue, mas uma verdadeira hemorragia para ter que usar 8 modas e 5 tampax, né? Via de regra, a mulher não tem volume, esse volume ali naquela parte, né, pública. Então, a Adidas não sabe mais o que é homem e mulher, como tantos na era moderna, né? E olha que é uma coisa bem simples de identificar, né? Dividir o que é homem do que é mulher, mas a Adidas não sabe. O problema disso, obviamente, é que daqui a pouco a gente não vai ter mais empresa para consumir, porque todas ou muitas estão aderindo à lacração e à sinalização de falsas virtudes. É triste, a ditadura woke segue avançando, mas cabe a nós resistir, nada mais. É o que a gente faz no Brasil. A ditadura totalitária continua com toda a força e a gente denuncia, porque a gente tem coragem, aquilo que os isentões não têm, denuncia desde o começo, né? Antes mesmo de virar essa ditadura, que só foi possível com a conivência, com a cumplicidade dos isentões, e a gente vai cair atirando, a gente vai morrer denunciando esses caras. Não resta outra coisa, porque aderir não é uma opção para quem tem dignidade. Bom, por falar no STF, né, e todo o ativismo, veja que, e defesa dos marginais, né, o STF já formou maioria para julgar inconstitucional revista íntima de visitantes em presídios. Quer dizer, uma coisa de Constituição, olha o grau de detalhes da nossa Constituição, né, quando interessa, sempre com a visão garantista e, no fundo, é a garantia da impunidade para os marginais, a menos que o crime tenha sido defender Bolsonaro. Aí tem que apodrecer na masmorra, né? Ainda por falar em impunidade, tem um projeto que prevê TV de 70 polegadas
óculos de realidade virtual e computadores para os presidiários do Bangu. Quer dizer, a única forma de a gente acabar com essa palhaçada, né, com essa visão do coitadismo que impera no Brasil, né, o bandido marginal é um coitadinho, vítima da sociedade, é quando a população carcerária passar a ser majoritariamente feita pelos verdadeiros criminosos do mundo atual, ou seja, bolsonaristas. Aí, se ou quando isso acontecer, e pelo andar da carruagem dessa ditadura insana que tomou conta do Brasil, daqui a pouco eles prendem todo mundo mesmo, né? Aí eles vão começar a mudar o tom. Falar, não pode ter molezinha, não pode nem ter visita. Não é revista íntima, não pode ter visita na prisão, que é o que eles queriam, no fundo, fazer, por exemplo, com o Anderson Torres da vida, que não foi condenado por nenhum crime. Mas era bolsonarista. Ainda no ativismo todo e na visão deturpada da guerra cultural que chegou ao Supremo, a Rosa Weber pautou agora a descriminalização do uso de drogas, já para o dia 24 de maio. E esse julgamento pode liberar o uso pessoal, e estava parado desde 2015 no STF. Bom, a gente pode se perguntar nesse momento para que serve o poder legislativo, porque me parece que legislar sobre drogas é algo que cabe ao poder legislativo, não ao Supremo Tribunal Federal. Mas no Brasil é isso, né? Atropelo constante dos outros poderes, sempre com uma visão, abre aspas, progressista, que na prática é destruição de todos os pilares da civilização judaico-cristã. E claro, no caminho, apoio também de um ou outro companheiro. Nós sabemos que ali no Supremo tem alguns bons companheiros dos sindicalistas, dos invasores de terra e por aí vai. Então, o STF registrou já 3 votos agora para liberar o retorno da contribuição sindical, o imposto sindical. Aquele que o poder legislativo, com a liderança de figuras como Rogério Marinho e o próprio Paulo Eduardo Martins, eles conseguiram derrubar. E foi um golpe, não vou dizer fatal, tanto que eles estão aí, mas foi um golpe duro no petismo, no esquerdismo radical brasileiro, que usava esse imposto nefasto para financiar as mortadelas de todos os vagabundos contratados para invadir propriedade, fazer militância, manifestação e tudo mais. Eles sentiram um golpe, estão se reagrupando, mas não tem força suficiente no Congresso para isso. Mas quem precisa do Congresso, volto a perguntar, quando se tem meia dúzia de ministros ativistas no Supremo, dispostos a levar adiante todo o arcabouço do verdadeiro golpismo que vem do PT. E eles precisam de recursos estatais e por aí vai. O imposto sindical vai nessa direção. Bom, ainda em guerra cultural, nós temos uma adesão, e segundo meu amigo liberal, otimista, temos que abraçar, então, o senador saltitante, né, e festejar a chegada de Randolfo Rodrigues no time dos anti-ambientalistas, ou aqueles que olham com mais pragmatismo para a questão ambiental, climática, e não como uma seita que, no fundo, serve para impedir o progresso capitalista. Então, Randolfo Rodrigues escreveu: a decisão do IBAMA contrária à pesquisa da costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência de um eventual destino das nossas riquezas. Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá, para, de forma técnica, legal e responsável, lutarmos contra essa decisão, no que o Ricardo Salles apenas ironizou: bem-vindo ao time. Essa disputa tem no epicentro essa visão agora mais pragmática do Randolfo, porque é do Amapá e está de olho em eleitores, e da Marina Silva, que é sua colega do partido Rede, inclusive, que é a xiita do governo Lula, que não quer construção de hidrelétrica, ponte, exploração de petróleo, nada, se isso for ameaçar a vida de um girino. Né? Essa é a visão da Marina Silva. O Ricardo Salles sempre denunciou esses xiitas. Né? O Randolfo Rodrigues, quando interessava,
denunciava o Ricardo Salles. Agora, ele clama por pragmatismo e desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a esquerda é toda ela hipócrita e só lembra dessas bandeiras quando o calo aperta, né? São um bando de canalhas, hipócritas. E, lembrando, como dizia Chesterton, que no fundo, todas essas seitas unidas na guerra cultural contra o Ocidente, elas têm em comum exatamente isso. Um estranho fanatismo que preenche nossos dias, o ódio fanático contra a moral, especialmente contra a moral cristã. Porque o cristianismo eleva a régua, ele é duro na cobrança, e ele lembra que a moral que vale, obviamente, é a moral cristã que trata como sagrada a vida humana e prioriza o indivíduo. Isso vai contra todos os coletivismos, todas as seitas que enaltecem Gaia, os animais e o homem é o último na hierarquia, visto até mesmo muitas vezes como o vilão, como o vírus contra o planeta e por aí vai. Então estamos unidos contra isso. E quando você duvida de mim, eu posso apenas mostrar uma coisa dessas, né? Essa figura muito doente, que já era uma figura ali, meio, né? Você olhava e falava assim, tá, já mapeei. Cabelo verde, rosa, carinha de woke, né? A pessoa, depois de $64 mil, virou o demônio em pessoa, né? Então estamos lidando, no fundo, com isso. Guerra política, guerra cultural e, acima das duas, a guerra espiritual. Uma pessoa que se mutila e que faz isso com o próprio corpo é uma pessoa que se odeia. E odeia a vida. E odeia, por tabela, todos nós.